Aí agora eu vou apresentar a subtração de vetores, né? Então, por exemplo, U menos V, né? Então, eu quero fazer essa operação aí, né? Só que não é estranho a gente trabalhar com subtração de coisas que são setas, né? Mas não é assim que a gente tem que pensar, né, para fazer essa operação, né? O que a gente vai fazer é uma soma, né, no caso de U, com o vetor menos V, tá? É isso que a gente vai pensar. Ou seja, a gente vai somar U com o vetor oposto a V, né? Quando a gente tem menos V, significa um vetor oposto a V, tá? Então, vou desenhar aqui um vetor U, né, para cima, um vetor V, assim, tá? O vetor menos V, né? Como que ele vai ser? Ele vai ser exatamente com a mesma direção, o mesmo módulo, tá? Só que o sentido oposto a V, né? Então, esse vai ser o vetor menos V, né? Só muda o sentido, tá? E aí, é com esse vetor aqui que eu vou trabalhar, tá? Junto com o vetor U, né? E aí, eu vou fazer essa soma, né? Essa soma desses dois vetores. Tá? Aí, eu posso pensar na trombinha no rabinho, ou a do paralelogramo, né? Vou fazer a do paralelogramo, né? Lembrando que eu vou só redesenhar os vetores saindo de um mesmo ponto, né? Então, U saindo daqui. E o vetor menos V saindo daqui também. E aí, eu vou traçar uma paralela a menos V, né? Chegando aqui. E uma paralela a U chegando aqui. Tá? E aí, a resultante vai ser justamente esse vetor aqui. Tá? Então, para facilitar a nossa compreensão, né? A gente pode usar, né, a comparação com vetores de força, né? Então, se tem uma pessoa puxando para cá e outra pessoa puxando para cá, esse corpo vai estar sentindo como se tivesse alguém puxando para cá, né? Essa operação, né, de subtração a gente utiliza principalmente na parte de dinâmica impulsiva, tá? Quando tem variação da quantidade de movimento, né? Aí a gente precisa lembrar disso, né? Em outras partes, eu não me lembro de ter visto subtração de vetores, né? É mais na parte de dinâmica impulsiva mesmo, tá? Mas aí é uma coisa que vai ser vista mais pra frente no curso, tá? Não precisa se preocupar tanto, né, com isso. Mas é importante lembrar como é que é feita essa operação, tá? E por último, multiplicação por escalar, né? Então, eu quero multiplicar um vetor V, né, por exemplo, por um valor numérico M, né? O que eu vou ter como resultado dessa operação, né? Eu vou ter um vetor, né,
de mesma direção, mesmo sentido de V, só que módulo igual a V vezes M, né? Tá? Então, por exemplo, aqui tá um vetor V, né? O resultado dessa multiplicação aqui vai ser um vetor resultante R, por exemplo, né? Com mesma direção, mesmo sentido, só que o módulo ele vai ser diferente, ele vai ser igual a V vezes M, tá? Tamanho do vetor vezes o valor numérico, né? O valor numérico pelo qual eu estou multiplicando esse vetor. Tá? E isso a gente vê com muita frequência quando a gente está trabalhando, por exemplo, com resultante igual a massa vezes aceleração, né? Por exemplo, né? Tá? O que isso significa? Né? Que quando eu tenho uma resultante apontando para um lado, a gente sabe que a aceleração vai estar apontando para esse mesmo lado, tá? E agora eu vou falar a respeito de decomposição de vetores, né? Que a gente vai usar muito em várias partes da física, né? Principalmente dinâmica e cinemática, né? E estática também, né? Tudo que envolve força, velocidade, a gente vai estar utilizando decomposição de vetores, né? E aqui eu vou mostrar e também eu vou utilizar no exercício de soma de vetores, né? Que eu vou fazer um exemplo aí para vocês, tá? Então, para a gente fazer a soma, a gente vai usar a decomposição de vetores, tá? Então, como é que a gente faz isso, né? Por exemplo, eu tenho uma força inclinada aqui, né? Mas é muito mais fácil a gente trabalhar tudo na direção vertical, na direção horizontal, né? Então, eu vou fazer de forma que eu coloque tudo nessas duas direções, né? Eu transformo um vetor inclinado para um vetor na direção vertical e outro na horizontal, tá? Porque você lembra lá quando eu fiz a soma de vetores que tinham um vetor inclinado, né? Foi difícil pegar e transportar, né? Ainda mais aqui que não tem nenhuma malha quadriculada, né? Mas no exercício que vocês forem fazer aí, vai ter a malha quadriculada, vocês vão poder contar os quadradinhos na horizontal e na vertical, né? Mas na direção inclinada, é complicado a gente contar quadradinho, né? É mais fácil a gente contar quadradinho que já tá na malha quadriculada mesmo, né? A gente consegue contar na mão ali, sem grandes problemas, tá? Aqui vai ser um pouco complicado da gente saber a dimensão, né? Desses vetores que eu for colocar no eixo X, no eixo Y, né? Mas no exercício de vocês não tem esse problema, né? Tá? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer aqui os eixos, né? Eixo X, eixo Y, de modo que o início da seta, né, coincida com o cruzamento dos eixos aqui, tá? E a partir disso eu vou achar as componentes vertical e horizontal, tá? Como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou primeiro achar a vertical aqui, tá? Eu vou projetar essa seta pra cá, né? Então, é como se eu tivesse uma luz aqui e jogasse aqui, buscando a sombra desse vetor, né? Nesse eixo aqui, tá? Então, como é que vai ser, né? Eu vou acompanhar aqui numa perpendicular a esse eixo, tá? E aí,
eu vou perceber que a componente é essa seta preta aqui, tá? F, Y, tá? Mesma coisa para a componente no eixo X, né? Vou pegar essa seta aqui e projetar nesse eixo, né? Então, mesma coisa, como se eu jogasse uma luz aqui e pegasse a sombra desse vetor aqui, né? Como é que vai ser isso? De novo, eu pego aqui na perpendicular ao eixo X, tá? Perpendicular ao eixo X. E aí, eu vou perceber que a componente na horizontal é essa seta daqui, tá? Então, F, X, tá? E aí, mesma coisa, né? Do que eu já tinha falado anteriormente. Esses três vetores, eles não vão existir simultaneamente, né? O que tá acontecendo aqui é que, ao invés de eu trabalhar com essa seta inclinada, eu percebi que é mais fácil, nesse caso, trabalhar com essas duas setas aqui, que estão na direção vertical e na direção horizontal, tá? Então, se eu somasse essas duas setas, né? Aqui pelo método do paralelogramo mesmo, né? Percebe? Aqui já são paralelas aos vetores, né? Eu vou ter essa resultante, né? Somando fx mais fy, eu tenho f, né? Ou seja, eu trabalhar com essas duas setas ou essa seta aqui, vai ser a mesma coisa, né? Porque se eu tivesse pensando em forças, né? E o corpo ali sendo puxado por essa força Fx e por essa força Fy, ele vai sentir como se ele estivesse sendo puxado para cá, por F, tá? Então, ao invés de eu trabalhar com isso, eu tenho o mesmo resultado trabalhando com esses dois aqui, né? Fy e Fx, tá? Vou fazer mais um exemplo, né? Com essa outra seta aí, né? Com esse outro vetor. Então, por exemplo, eu tenho agora esse vetor para inclinado, né, nessa direção, apontando nesse sentido aqui, né? Vou fazer o mesmo procedimento, né? No início dessa seta, né, eu quero que esteja a origem dos eixos, né, o cruzamento dos eixos, tá? Então, a partir dele que eu vou traçar ali os meus eixos, cruzando ali, tá? E aí, mesmo procedimento, né, do exemplo anterior, eu vou projetar as componentes para cada um dos eixos, né? Primeiro para uma direção, depois para outra direção, né? Então, começando na vertical, eu vou projetar essa seta daqui para cá, né? Então, daqui para cá, vou seguir esse pontilhado aqui perpendicularmente ao eixo, tá? Eu vou ter essa componente aqui, tá? Esse é um F, Y, tá? E aí, na outra direção também, vou projetar daqui pra cá, né? Daqui pra cá, vai ser seguindo uma perpendicular ao eixo, tá? Perpendicular ao eixo, vai ser essa seta aqui, tá? F, X. Para saber se eu acertei, eu posso utilizar aquele mesmo raciocínio, né? Pensa assim, se eu tivesse essas duas forças puxando o corpo a partir desse ponto aqui, ele teria o mesmo sentimento de ser puxado por esse vetor aqui, por essa força? Nesse caso, sim, né? Então, se eu puxo pra cá e puxo pra cá, ele vai sentir como se ele estivesse sendo puxado pra cá, tá? Então, beleza. Eu acertei aqui os tamanhos, né? Os sentidos também. Então,
Ao invés de eu trabalhar com essa seta aqui, eu vou trabalhar com essas duas aqui, tá? Que, nesse caso, eu posso achar que é mais fácil pra mim.